Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Boa noite, estou chegando com mais um programa Comunidade, aqui com Francisco José, nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024. E hoje nós apresentamos aqui na atual Web Rádio Natal, Comunidade Cristã. E já se encontra aqui no estúdio da atual Web Rádio Natal, João Gomes, que hoje veio para, com o tema, falar sobre a família. Boa noite, João. Seja bem-vindo à Comunidade Cristã. Boa noite, Francisco. A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça do nosso Jesus Cristo, esteja no teu coração e a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham. O tema hoje é um tema muito importante, é tão atual e tão necessário falar sobre o que é a família hoje, um projeto de Deus. A gente vive hoje num tempo tão arredio, um tempo violento, um tempo que as pessoas já não têm mais se entreolhado, ou seja, não estão mais tão próximos um do outro. Então esse tema é um dos principais temas do Encontro do Casar, né, do SCC, que geralmente começa com esse tema. É um projeto de Deus, a família. E é preciso nós vivermos não mais numa expectativa, mas viver a realidade que Deus propôs para cada um de nós. Assim vamos ouvir só um pouquinho a palavra, depois nós continuamos. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 5 e 6. Ouça só como está escrito. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Palavra da salvação. É isso, Francisco. Como eu falei, é uma das primeiras palestras que é encontrada no SCC, no Encontro de Casais com Cristo. E é uma pena que hoje o próprio SCC já não viva tanto a espiritualidade, como foi o projeto do padre Alfonso Pastore, que foi o idealizador do SCC na nossa igreja. Mas não é do SCC que nós vamos falar, não. Vamos falar assim da família, projeto de Deus, é uma organização sublime, é uma coisa que foi criada para o homem, pelo homem, para que vivesse a felicidade e todas as alegrias que era necessário. Assim Deus criou o homem e viu também que o homem não podia ficar só, então deu-lhe a companheira, a primeira mulher. Veja que a família hoje, é tão difícil falar sobre ela hoje, não que eu não tenha condições, não é isso. Eu estou dizendo, é tão difícil falar sobre família hoje, porque existe realmente uma situação crítica, uma situação grave. O que nós mais vemos hoje na atualidade é a dissolução de lares por inteiro. Ninguém se compreende mais com ninguém, pai não conversa com filho, filho não respeita mais pais. E aí está uma coisa que já vem proclamada, já vem dita, profetizada desde o tempo da igreja, do início das primícias da igreja. Pai se levantará contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, e assim vai por diante. Isso nós vemos acontecer hoje, nessa atualidade. Essa dificuldade de pessoas não terem mais a mesma compactualidade um com o outro dentro do seu seio familiar, é exatamente uma coisa bem simples, que é a falta do diálogo, da comunicação. Então, se você prestar atenção em torno de nós, nosso meio, se nós contarmos nos dedos, nós vamos ver que são pouquíssimas famílias que vivem essa unidade. Tem uns que vivem na aparência, uns que vivem como eu falei outro dia aqui, como se fosse ramas de batata espalhadas pelo chão, ninguém se compreende, ninguém se une, ninguém está junto de ninguém. Então, essa é uma realidade que precisa ser mudada.
Sabe, semana passada eu falei do amor de Deus, isso tudo tem a ver com o amor de Deus, tudo foi criação de Deus por amor. Porque Deus viu no homem uma realidade que ele programou para estar na face da terra. E desde o início da criação do mundo, você vê que o homem não tem aproveitado o que Deus lhe ofereceu, as oportunidades que Deus lhe deu, como devem acontecer as coisas. Você vê que se um homem deixa a sua casa para se um dia ser uma mulher, ela não vai ser só mais uma pessoa, vai ser 2 em 1, não tem uma divisão mais. É um pacto de organização divino de Deus que precisa ser mantido e com todas as forças. Eu me lembro que quando eu fiz o SCC na Zona Norte, eu sou remanescente do primeiro encontro Mãe da Zona Norte, o encontro foi feito em Santa Maria Mãe. Os padrinhos do SCC foram o pessoal de Candelária, junto com o padre Vilela, que veio na época, e eu vi tudo aquilo. Depois eu trabalhei no encontro, depois eu chamado muitas vezes para pregar nos encontros de casais. E o que eu vejo é isso. É uma facilidade de momentos, é muita alegria no momento, mas o pessoal, após o encontro, não vive a realidade que Deus lhes propôs. Isso é um fato, é uma dureza de falar isso, mas é um fato, é uma realidade. Então as pessoas precisam retomar o que é vontade de Deus, o que é obedecer ao Senhor e viver na unidade, que nós também já não vemos mais isso. É uma palavra tão frágil hoje, que você não escuta ninguém falar de verdade essa palavra, unidade. Então você vê o projeto de Deus que ele foi dado para o ser humano e para o homem, para vivenciar cada dia, mesmo sendo uma batalha. Não pode ser mais que uma rotina, ninguém pode viver só uma rotina, que é isso que muitas vezes vive, é a rotina do dia a dia. Ninguém tem tempo para ninguém, ninguém se entreolha, ninguém conversa, ninguém se senta à mesa na hora do jantar, que é a hora divina, para a família estar reunida, não tem mais isso. Então você vê que se perdeu esses valores. E esses valores precisam ser retomados urgentemente. Até porque a gente sabe que os tempos finais, os sinais estão aí. Só não crê quem não quer. Mas é preciso nós retomarmos essa realidade de Deus. E fazer com que a presença do Senhor esteja perene nas nossas casas, nossos lares, nos seus familiares. Para que volte-se novamente a viver a harmonia familiar, a harmonia matrimonial. Uma vez eu ouvi o Padre Tiago falando num certo sermão no matrimônio, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Tem gente que quando vai ao seu matrimônio, seu relacionamento, para conjugar, confirmar seu matrimônio, muitas pessoas entram na igreja como se fosse um desfile de moda. E não passa disso, sai dali, tá tudo bem, todo mundo vai comemorar, mas o viver após ali, que é o dia a dia, e debaixo do teto, que é outra história, ou no linguajar comum é outros 500, as pessoas não vivem mais. É um primeiro momento que vive tudo bom, passa o primeiro ano, começa a aparecer dificuldades, o pessoal não consegue mais se olhar e não conversam mais porque os problemas são existentes e não sabe lidar com os problemas. Porque tem gente que acha que casamento é só casar e ir para a cama. Não é isso não. Ele passa disso. Tem os valores, tem a responsabilidade. Quando a gente vai para debaixo de um teto, quando o namorado, a gente está namorando e noivo, tudo é bonito, maravilhoso, é chocolate para aqui, chocolate para acolá, bombonzinho de toda espécie, de morango, rosas. Mas quando casa, parece que a família virou um abacaxi. Quer dizer, os valores se perderam. Então é preciso nós compreendermos que é a vontade de Deus. Ou nós realizamos o que Deus nos pede, viver a harmonia que é tão necessária, principalmente nesses dias atuais, do que simplesmente viver só um casamento. É como o Padre Tiago dizia muitas vezes, casamento é casa e mente. É o casal e a mente conjugada para se unir, numa vida a dois. E os demais, que são as ramificações da sua existência através de seus filhos, que devem perpetuar a família. Mas hoje os filhos também estão sendo educados, se é que existe educação, de qualquer jeito. É por isso que a gente não vê nada de bom numa família. Aí os filhos crescem, adolescentes, vão para o mundo, vão para as drogas, não têm obediência, não respeitam mais ninguém, vivem em confusão, vivem em dilema o tempo todo. E aí se acaba o que chama de amor. Que se bem para mim, amor nunca acaba, viu? Amor nunca acaba. Ele é
perene, ele permanece. O que acaba são as nossas vontades, porque nós voltamos a viver a realidade humana. Enquanto nós estamos vivendo essa realidade humana, como é que esse amor vai ser existente? Como é que minha responsabilidade matrimonial vai ser existente? Se eu não consigo mais ver isso. Se eu acho que na minha cabeça aquela pessoa já não me serve mais. Quer dizer, casamento hoje é uma vulgata. É uma coisa qualquer. Hoje eu quero você, amanhã não. E aí? Que relacionamento é esse? Que é isso que acontece hoje. Mas as pessoas se esqueceram que sem Deus nada se pode fazer. Ninguém faz nada sem o Senhor. É como aquele comerciante, acho que eu devo ter falado a semana passada, que vai para um certo lugar, diz desse jeito, eu vou lá naquele lugar, até Tiago, capítulo 4, que fala sobre isso, e diz assim, eu vou para tal lugar, vou comerciar, vou lucrar, vou fazer tudo isso. Ao invés de dizer, se Deus quiser, fareis isso, tal coisa. No matrimônio é a mesma coisa. Eu vou me casar, vou fazer isso, vou ser rico, vou ser milionário, vou ser não sei o que, coisa e tal. Mas e Deus, onde é que fica? Ora, se Deus projetou para o ser humano uma realidade que se torna um organismo pela participação do humano, era preciso dar continuidade. Isso não está acontecendo. Se perdeu, vou repetir, se perdeu esse valor. O valor matrimonial não está mais ligado ao amor, não está mais ligado ao benfazejo, não está mais ligado à vontade de Deus, está simplesmente à vontade humana. E tudo que entra pela vontade humana, ela se destrói, ela se dissolve, ela não tem força, ela não tem resistência. Essa harmonia se apaga. É por isso que muita gente vai dizer, eu não sinto mais amor por você. É mentira. É porque deixou as coisas do mundo entrar na sua mente, interferir. As seduções do mundo atrapalham e muito. Por isso que muita gente se perde no meio do caminho. Outra coisa, me lembrando de Padre Alfonso Pastore, a idealização dele do SCC, da gente, que até mesmo muita gente não sabe, que o SCC não é realidade nossa, é a realidade dos evangélicos. Padre Alfonso Pastore tinha um amigo dele de infância, que era pastor, e ele um dia foi convidado para participar do encontro lá de casais, e ele se apaixonou por aquilo, e ele pediu o pastor para ajudar a trazer para a nossa realidade católica. Só que a realidade do Padre Alfonso era trazer a espiritualidade no seu familiar. O que é espiritualidade? É viver a harmonia, viver o dom da oração, viver o companheirismo, viver essa unidade. Isso não tem mais. Se perdeu, está se perdendo. Cadê o valor? Cadê o amor? O amor está lá e os valores estão lá também. Porém, tem muita gente que não desperta mais para isso. Parece que tudo é só momento. Não sei se você já ouviu falar, muita gente diz assim, o que é felicidade? Ninguém me diz o que é felicidade. A felicidade está aí, criatura. O que precisa fazer é que você desenvolva aquilo que está preso dentro de você. É dentro de nós que deve surgir, não é na boca não. Não é simplesmente no pensamento, mas é desenvolver, expondo para fora aquilo que está prisioneiro. Não estão fazendo mais isso. É por isso que Deus disse, que o Deus uniu, o homem não separe. Mas o homem está fazendo isso constantemente. É uma inversão de papéis e inversão de valores. Hoje você não vê... Eu fico triste demais se ofender a quem quer que seja. Quando alguém diz que... irmão, que dois homens, duas mulheres é uma família. Homem com homem, mulher com mulher, é família. Isso é meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa demoníaca. É uma coisa doentia. Mas... não sou contra esse pessoal, ele faz o que quiser, é a vontade dele, mas a união de Deus é outra coisa diferente. Ele é divino. Quando nós vivemos a divinidade da graça de Deus dada para o matrimônio, e você procura bem, você supera todas as coisas. As coisas que estão ruins ou negativas, se você tem Deus no coração e permite Deus estar dentro da sua casa, você vai entender que as coisas vão mudando, porque a realidade de Deus é resplandecer sua graça. Se nós permitirmos isso, abrirmos as portas da nossa casa para que Deus entre, aí nós vemos diferença. Eu aprendi uma vez uma dinâmica, quando eu prego muito por aí, quando vou pregar em algumas formações, eu sempre procuro ver essa imagem de uma família à mesa. E sempre digo, deixa uma cadeira separada lá, vazia, sem ninguém. Chama o Senhor para sentar na mesa contigo. Como é que você vê? Você não vê com os olhos, você vê com o coração. Porque se você tem a fé enraizada, você vai ver o Senhor, não com os olhos da cara, os olhos do coração. Isso é um fato, ninguém faz isso. Por isso que você vê filho, sai da mesa, vai comer no quarto, ou o pai sai com um prato na mão, vai para a sala, assistir televisão. Cadê o valor?
Cadê o amor? Cadê o companheirismo? Cadê a alegria de estar junto? Não existe mais. É muito, a gente conta nos dedos, é muito pouco que consegue viver essa harmonia familiar. É dolorido às vezes. Ora, dolorido pelo fato de que muitos problemas vão existir. Mas benditos são os problemas que existem ou apareçam. Por quê? Porque daí vai mostrar aquele que tem o valor de enfrentar, de abatar, de a luta e conquistar a graça de ter a harmonia na sua casa. Se você não faz isso, você se perde. É por isso que Deus está dizendo isso aqui. Que Deus una, ninguém venha separar. Mas o que está acontecendo é o contrário. Os valores que Deus nos dá, minha Nossa Senhora, está difícil demais. A gente vê em todos os lugares, vê nos jornais, na televisão, rádio, toda hora falando de dissolução de famílias e outra coisa que é horrível para o ser humano, principalmente para os cristãos, independente de sua religião. A gente vê pela televisão, por exemplo, novela, que a pessoa se empolga, viciada em novela, que só mostra o quê? De verdade, pornografia, desilusão, tristeza, amargura e separação, não é assim? Então, famílias que vivem com o rosto, a cara virada para o lado da televisão, assistindo essas coisas, ela vai ver bem? Não vai. Porque Deus está batendo na porta e ninguém está ouvindo. Apocalipse 3:20 é isso. Se eu bato na nossa porta muitas vezes, mas eu estou ocupado com a televisão, como é que vou receber Deus na minha casa? Não recebo porque não dou atenção a Ele. Não recebo porque eu não aceito a sua presença. Não aceito porque não faço uma experiência de Jesus. Eu não aceito porque eu não chamo o Senhor para estar na minha vida. Se isso não acontece, meu amigo, essa família está perdida. É o que a gente vê. Destruição em cima de destruição. As problemáticas de hoje, pelas negativas no seio familiar, como fosse um tsunami hoje. Tsunami de problema. Quando os problemas vêm, o pessoal está tão preocupado na televisão, ela não consegue resolver. Aí vem o desespero, o desengano, vem a falta de fé, porque se Deus me visse... Ora, porque se Deus me visse? A palavra nos diz em Hebreu bem claramente que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, o Senhor vê tudo. E como é que Ele vê? Através dos nossos olhos. Os olhos do Senhor são os nossos, e cada um vê a sua situação. Então é contado no dedo, eu repito, de famílias que realmente vivem a unidade, que vivem o bem, que vivem o bem querer. Não tem mais, é difícil demais. Porém, não é impossível voltar à realidade de Deus. A realidade de Deus é viver o bom, é viver a necessidade, é viver a alegria, é viver o bem-estar, é viver a graça do amor dele para que a família retome novamente a viver essa felicidade. A felicidade não se perdeu, ela só está parada num canto. O amor também não se perdeu, só está ali escondidinho. Então tem que descobrir esse amor, pegar a felicidade e unir para tudo voltar às boas vidas de fato. Mas depende de quem quer. Quem não quer, meu amigo, se perde. O Senhor deu essa alegria para que a família ela viva uma organização. Uma família é uma organização. É do projeto de Deus. Deus projetou, idealizou e nos deu essa graça. Por isso que a palavra está dizendo aqui que quando sai de sua casa, deixando seu pai e sua mãe, vai se unir sua mulher. Mas muitos casais, se eu tenho visto por aí, muitos casais começaram de qualquer jeito. Muitos começaram, os namoros hoje, por exemplo, estão dessa forma. Os namorados, as meninas, os meninos estão namorando e como o namoro vive como se fosse casado. Vai para casa, não é isso? Leva para dentro de casa, leva para dentro do quarto e fica lá e acabou. Se pai e mãe não pode falar mais nada, perdeu o respeito. Não é assim? Perdeu o respeito. Então como é que essa família vive bem? Não consegue. Porque na hora que um pai ou uma mãe que permitiu esses acontecimentos ruins, né, que um filho, uma suposta ou talvez suposta futura nora poderia participar da família, já entra antecipado de outra maneira. É por isso que a gente vê estrago de vidas, tristeza, separações. Se filho não vem pela graça do amor, vem simplesmente por vir. Não tem mais responsabilidade da maternidade e da paternidade. Então é isso, cadê o projeto de Deus? Então é preciso que todos voltem-se para Deus, voltem-se realmente a tomar a realidade do Senhor, tenha a coragem de assumir o que Deus quer de cada um de nós, as suas vontades, e as coisas vão acontecendo. Deus está aí, Deus não está longe da gente não, está bem pertinho. E eu posso dizer sem medo, porque eu entendo o que eu vou dizer.
Deus é palpável, nós conseguimos tocar em Deus. Não é que nós sentimos fisicamente, mas nós sentimos no espírito. Então a realidade de Deus é essa. Então é preciso que nós tenhamos consciência, tenhamos consciência dos nossos erros, nossos atos, as coisas negativas que perpetuam no meio de nós e próximo a nós, para que nós tenhamos a coragem de dar um basta e não ser mais cobaias do inimigo. Porque o inimigo está fazendo. Por isso que no armador cristão, quando se diz que o inimigo anda atirando dardos inflamados, está aí. Quantas famílias estão inflamadas de raiva, de ódio, de malquerência, de falta de bondade, de alegria, porque o inimigo anda tirando dardos inflamados. E aí a gente vai entender uma coisa. Acontece isso porque muitas portas da nossa casa estão entreabertas e o inimigo tem como entrar. Ele é abelhudo, ele é safado, ele é, como diria Padre Léo, é um pangaré sem vergonha que tem condições de destruir uma vida inteira ou famílias inteiras. Está aí, isso é realidade, é um fato. Então, é preciso novamente nós buscarmos a face do Senhor, é preciso novamente nós retomarmos tudo isso para que aquilo que esteja enfraquecido no seu familiar, ela se torne novamente força para reagirmos diante de tudo aquilo que está contaminado. E uma das coisas que nós temos que ter cuidado, não é que ninguém vai deixar de assistir uma televisão, um negócio, porque aí tem uns canais religiosos, né? Canção Nova, até televisões aí, canais evangélicos que falam de Deus do jeito deles. Mas é muito melhor do que estar com a cara na televisão assistindo novela, assistindo coisas bárbaras, violência de tudo quanto é coisa. Porém, se as pessoas não fazem isso, estão preocupadas mais com o materialismo, né? Que essa parte da televisão, com as coisas feias que se passam, são materiais que são desnecessárias. Nós temos que tomar, vou repetir essa parte, tomar os valores de volta, que é a família. Nos reorganizarmos novamente para que o amor de Deus permaneça e se abra a alegria novamente. A luz do céu entre em nossa casa, como fala a música. Deixe a luz do céu entrar. Se nós não fazemos isso, esse projeto de Deus vai se dissolvendo. E não é porque Deus não tenha poder de mudar todas as coisas. Ele quer, mas ele precisa da nossa participação. Ele não vai simplesmente fazer uma coisa para alguém estragar. A gente sabe que na palavra nos ensina que não podemos dar pérolas, as coisas santas a porcos, que senão os porcos se viram contra nós e nos desmantelam por inteiro. Então é isso. Nós estamos à mercê de um mundo fragilizado, um mundo sedutor, e o mundo é uma porta aberta, escancarada para quem quiser estar lá. Quem souber lutar nesse mundo vai ser vencedor, quem não souber, lamentável. Então, como a palavra vai nos ensinar também, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem não persevera vai perder a sua vida, vai perder a sua casa, vai perder a sua família, assim por diante. Não tem condições de se erguer. É como eu estava lendo uma leitura hoje, me lembrando também, que a família precisa ser edificada sobre a rocha e não na areia. E as famílias estão mais edificadas em areia, por isso que está se destruindo por inteiro. São casas desabando. Não estou falando prédio, parede. Estou falando da casa espiritual, a igreja espiritual que somos nós. Então essas igrejas estão sendo construídas muitas vezes só na areia, em bases fragilizadas, por isso que cai. Quem se fortifica e se firma na rocha, pode vir as enchentes, pode vir os problemas, pode vir o que vier. Se está edificado na rocha que é Cristo. E ninguém quer mais isso. São poucos, Francisco, é muito pouco. É uma pena, mas é um fato, mas é uma realidade. Só para me encerrar, eu vou repetir de novo. Precisamos retomar a vontade de Deus, a realidade do Senhor, para nos fortalecer novamente e sermos vitoriosos. Quem quer crer um pouco mais do que a palavra nos ensina, as pessoas leem muito, por exemplo, a armadura cristã como um amuleto de sorte, como uma coisa de proteção. Não é, armadura não é isso. A armadura é uma oração. Uma oração de fortaleza, que precisa nos fortalecer. E nós pedimos a força, Senhor, através do revestimento. A armadura é a graça de Deus. A força, a espada é a palavra. E a força que nos dá esse poder é a oração. Como eu falei no outro dia, muita gente está distante da oração. Pouca gente ora. Tem gente que só ora o Pai Nosso sintomaticamente. Sabe o que é sintomático? Nos reunimos aqui, alguém é baboco, todo mundo faz junto. Isso é sintomático. Ou então automático. Você está num canto automaticamente, mas não tem sentido, porque não presta atenção. Porque quando nós estamos reunidos e rezamos Pai Nosso, por exemplo, quando eu digo Pai Nosso, nosso é plural, é nosso, somos nós, somos irmãos. A gente não vê isso. Dentro de casa também tem que ser assim. Então, se perdeu esses valores, perderam essa realidade, as graças de Deus estão distantes, não porque você esteja longe, está perto, só basta nós mudarmos a vida e pedirmos a presença do Senhor, Ele vai estar ali. E precisamos abrir as portas da nossa casa.
Vou repetir o nome da música. Deixe a luz do céu entrar. Quando se entra, a luz do céu resplandece nossa casa, resplandece nossa mente. Eu costumo terminar na outra rádio lá, eu sempre digo assim com ele. É bom terminar isso. Se nós não duvidarmos, não questionarmos a Deus, a graça do Senhor resplandecerá em nossa casa, nossa vida, nossa família. Tá aí. É isso. O projeto de Deus é esse. É um projeto divino. É um projeto gracioso, que é para ser cheio de alegria, de felicidade, mas o homem está destruindo aos pouquinhos. É uma pena, mas é realidade. Repito, é uma pena, mas é realidade. O homem precisa mudar seu modo de ser, seus pensamentos, suas atitudes. E deixar também, tanto os homens, deixar de ser agressivo, brutamontes, achando que é o dono do mundo, que é o reizão. E não é. De jeito nenhum. Deus, quando botou Adão na terra, quando ele viu que só todos os animais tinham suas companheiras, quando ele viu, Adão não vai ficar sozinho. Aí, Adão, tu vou dar teu companheiro teu. Mas ali começou todos os problemas, né? Mas Deus sabe por quê. Deus permitiu, não é que Deus mandou, ele permitiu as coisas acontecer. Por quê? Você vê que é desde aquele tempo, da criação do mundo, da criação do homem, que Deus vem dando oportunidades para todos vivenciarem o melhor da vida. Um dos projetos melhores é a família. Família unida. Porque uma pessoa sozinha ela é capaz de fazer verão, mas uma família unida, ninguém quebra. Unida. Mas se ela tiver uma aqui, outra acolá, se destrói. Porque há brechas. E aí aqui da armadura cristã. É por isso que muitas vezes o inimigo atirando das inflamadas está aí destruindo. É isso. Quando estamos distantes um do outro, são portas abertas. Quando estamos unidos, o inimigo tenta. Por isso que o nome dele é tentador. Ele tenta, mas estamos unidos em nome do Senhor. Meu amigo, não tem para ninguém, não. Ele não tem força. Porque quando estamos reunidos em nome do Senhor, tem um outro detalhezinho aí. Estamos incendiados, incandescentes da graça de Deus pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O inimigo odeia isso. E ainda mais tem outro auxílio poderosíssimo. Nossa Senhora Virgem Santíssima, que representa a família com José. Era bom que toda casa tivesse a imagem da Sagrada Família. José, Maria e o menino Jesus. Era bom para ver o exemplo de família. Ali é o exemplo de família. Mas as pessoas não estão preocupadas. Estão preocupadas em terminar. Casar bem. Tentar viver bem. Claro, é natural, normal. Mas pessoas exacerbam essa situação. Acaba não falando com ninguém, sai de madrugada, volta não sei que hora da noite, não vê filho, não vê esposa mais ninguém. Não se vive mais, friend. Vive o dia a dia, a rotina, mas não o dia a dia comum, o amor comum entre os dois. Amai-vos uns aos outros. Não existe mais isso. Se existisse, família estava cada vez mais fortalecida, porque a família é como uma engrenagem, e todos unidos, ninguém derruba. Esse é o que Deus nos dá. A graça de Deus, a fortaleza do amor e a unidade no organismo chamado família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, então já como nós falamos realmente de oração, então eu gostaria que o senhor também encerrasse esse momento de fé, também de fé da palavra, com uma oração aqui para nós, aqui, para também os ouvintes que estão nos acompanhando através da atual Web Rádio Natal. Muito bem. Pelo tema que foi proposto para hoje, poderia ter se falado mais algumas coisas, mas era apenas o suficiente. Mas eu peço a Deus, misericordioso, pela intercessão da Virgem Maria de São Miguel, que Ele olhe por cada família, para aquelas famílias que estão se destruindo, começam e não continuam, param pelo meio do caminho. Mas daqueles que não conseguem assumir a responsabilidade, mas daqueles que se tornam apenas por se tornar um marido ou uma mulher, mas não constitui verdadeiramente uma família. Peço a Ti, Senhor Deus de misericórdia, que olhares com bondade e carinho para cada um desses lares, que talvez agora, enquanto nós falamos nesse instante, talvez tenham famílias se dissolvendo. Senhor, tenha compaixão, pela Tua infinita misericórdia, tocai no coração desses homens, dessas mulheres, para que eles sintam verdadeiramente a Tua presença, para que eles sintam, Senhor, que Tu ainda é existente e Tu estás atuante até hoje e nunca vai parar. Senhor Deus de misericórdia, tenha compaixão. Com a Tua bondade infinita, Senhor, derramai uma porção dobrada nos lares, Senhor, que estão necessitadas. Às vezes, Senhor, por causa dos problemas do dia a dia, eles não conseguem se firmarem, Senhor. E eu peço a Ti, Deus misericordioso, tomai pé da situação, Senhor.
Enchei essas famílias, suas casas, com o teu poder. Enchei, Senhor, essas pessoas com a tua infinita misericórdia. Dai a eles novamente, Senhor, uma chance ou uma segunda chance, Senhor, de realmente se reaproximarem e viver a unidade dessa graça. O amor de Deus presente na vida de cada família. Senhor, tende compaixão e misericórdia de todos os lares. Amém.